Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para mais uma aula sobre dons espirituais. E aí, vocês gostaram das aulas anteriores? Participaram, assistiram? Comenta aí o que vocês acharam das aulas anteriores. Bom, como nós combinamos, hoje nós voltamos e vamos falar um pouco mais, que faltou concluir, né? Nós falamos sobre a aula anterior. Primeira aula nós falamos sobre dom de línguas. Na segunda nós falamos sobre o dom de revelação, né? De palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, de discernimento, de espírito e o que mais? Faltou profecia. Dom de palavras de profecia. Então nós falamos sobre isso na aula anterior e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons de poder, sobre alguns dons complementares e vamos falar sobre os dons ministeriais. Há uma diferença? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Então fica ligado aí. Se você puder, curte o nosso vídeo, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você conseguir. Bom, vou começar com a Lajlane. Lajlane, quais são os dons de poder? Os dons de poder são dons de fé, o dom de fé, o dom de cura e o dom de milagres. Então, aonde que está o versículo? Está em 1 Coríntios 12, a partir do 9. Lê aí pra gente. Sim. Há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro dom de curar pelo mesmo Espírito e há outro poder para operar milagres. Isso. E aí, ele dá um pouquinho de continuidade a respeito dos dons. Se você for lá para o versículo 28, mais ou menos, ele vai falar sobre que os profetas, mestres, depois realizam os que realizam milagres, que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda e os que têm dons de administração. Então a gente tem os dons de poder, repete os 3 dons de poder: fé, cura e milagres. Fé, cura e milagre. E nós temos os outros dons que nós chamamos de dons auxiliares, que é o de administração e o de prestar ajuda. Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo? Mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho sobre eles, sobre os 3 dons de poder? Fala aí um pouquinho pra gente. Legal que o dom de fé, ele tem uma diferença, né? Tem a fé que você confessa, a fé que você professa, e o dom da fé, ele é diferente, porque assim, o Senhor Jesus faz algo, nós aceitamos o Senhor Jesus, a própria obra de nós acreditarmos na cruz, acreditarmos na ressurreição de Jesus, que Ele é o nosso Salvador, é uma obra do Espírito Santo em nós e aí nós professamos essa fé. Cremos, então por isso somos salvos. É diferente do dom da fé. O dom da fé é como se fosse um up, é um pouquinho que falta para acontecer Porque milagre. já que ele é o dom de poder, né, ele está relacionado com esses milagres que a gente vê, consegue enxergar. Então o dom da fé, quem tem o dom da fé? Aquela pessoa que ora pelo paralítico para levantar, e geralmente por isso que eles estão englobados 3, né? Juntinhos, porque quem tem dom da fé geralmente são aquelas pessoas que vivem milagres sobrenaturais. É uma fé que desata. É uma fé Precisa dela para romper. que não é comum, né? Uma fé que ela é sobrenatural mesmo, é uma fé que é para viver milagres, enfim. Pastora, uma coisa que muitas pessoas perguntam: por que a gente não vê isso hoje na igreja, em qualquer lugar? A gente não vê mais esses milagres acontecendo. Por que a gente não vê, né? Porque falta de... Falta fé. Porque falta fé. Se falta fé, a gente não tem milagre. Na verdade, também, a gente via que Jesus veio implantar o reino, e logo com o reino de Deus vem tudo que tem no reino, né? Então, os milagres apareciam, Jesus manifestava milagres por onde ia. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino onde há cura, onde há prosperidade, onde há libertação. Então, isso tudo vem. Tanto que em países como a África, onde você vê que pessoas ali nunca ouviram falar do Evangelho, ou toda vez que o Evangelho é implementado, né, dons de cura, pernas crescem, pessoas que não têm perna passam a ter perna. Isso acontece muito onde o reino de Deus está sendo implantado pela primeira vez. Então, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os dons ministeriais e você vai entender que existem pessoas que são acompanhadas também
pelo dom, por esses dons. por esses dons. Continua, a gente fala o primeiro dom da fé, então faltam dois. O primeiro é o dom da fé, o segundo é o dom de curar. E tem o dom de milagres, é porque eu falo junto, porque assim, o dom de curar, eu acho que ele está relacionado a tudo, cura do nosso corpo, a cura física mesmo. Como Jesus fez com que o paralítico que tinha mão torta, ele ficou com a mão certinha, quando cresceu o membro e tudo mais. Tem a ver com a cura física, com a cura do corpo, o dom de cura. E os dons de milagres são todos os impossíveis que acontecem, a intervenção de Deus ali, do sobrenatural no natural, que não são de cura do corpo, são os outros milagres. Mas assim, você falou, enfatizou bem o corpo, por exemplo, vou falar a respeito de mim. Eu ministro às vezes em alguns lugares sobre cura e Deus me dá palavras de conhecimento junto com o dom de cura da questão emocional. Então às vezes eu olho para a pessoa e sei simplesmente o que está acontecendo ali, ministro de forma inspirada pelo dom, né, no que a pessoa está passando, no que ela já passou e aquilo ali trouxe algum tipo de ferida, de trauma emocional, enfim. Então eu acho que o dom de cura ele vai também no nível da alma. Isso eu estou falando por experiência, assim, que às vezes a gente vê que até o nosso corpo, né, ele pode ser enfermo porque primeiro a enfermidade aconteceu na mente. Sim, eu enfatizei para a gente conseguir separar. Sim, né? Mas sim, os dons de curar. Então, o segundo é os dons de curar. Sabe aquele dom que a pessoa, eu oro e às vezes alguém fica curado. Mas sabe a pessoa que ora e muitas pessoas são curadas? Essa pessoa tem o dom de curar. E o dom de milagres é aquele dom do sobrenatural sendo manifesto. Uma intervenção. E legal também que não é assim, não é ensaiado, não é planejado. É uma impressão espiritual, você tem um discernimento de espírito, trabalhando em conjunto, né? No momento ali, o espírito te direciona para ministrar aquele dom. Você tem um dom de cura, você usa quando você quer? Só quando o espírito direciona? Não, você usa quando você quer. Por exemplo, você tem uma pessoa enferma, e se você tem um dom de cura, você vai ouvir a pessoa falando da enfermidade e você vai orar por ela, em nome de Jesus seja curado. Aí, pastora, eu oro até quando? Até ela ficar curada. E eu acho tão interessante que todos os dons, o mais importante disso tudo, 1 Coríntios 12, a gente está falando a respeito dos dons, e logo a gente entra em 1 Coríntios 13, fala a respeito do amor. Todos os dons servem para que a gente faça com que as pessoas se sintam amadas por Deus. A gente não pode esquecer isso, sabe? Se uma pessoa é curada porque Deus a ama, se uma pessoa vive um milagre sobrenatural porque Deus a ama, se a pessoa recebeu uma palavra de conhecimento porque Deus ama, se ela recebeu uma palavra de conhecimento porque Deus ama. Então, todos os dons são revelação do amor de Deus, né? Você pode ser tão poderoso. E aí, a gente falou sobre os dons de poder. Vamos repetir? Quais são os 3 dons de poder? Fé, cura e milagres. Fé, cura e milagres. Isso é para quem? São para pessoas especiais? Não. Talvez você olhe para uma pessoa que o dom nos incomoda, sabe? E olhe para pessoas enfermas e você tem a vontade de orar. Eu quero te entusiasmar pela fé. A toda vez que você vê uma pessoa enferma, você orar. Não depende de você se ela será curada ou não, mas depende totalmente de nós ter fé de que Jesus é aquele que cura e no nome dele, como diz a palavra, todos os enfermos serão curados. Pastor, mas fulano e ciclano não ficaram curados, mas aí não é a nossa parte. Nossa parte é crer, colocar a mão e orar no nome de Jesus. Amém? E aí, como eu li 1 Coríntios 12, versículo 29, que fala a respeito dos dons de auxílio, que são os dons de prestação de socorro e de auxílio administrativo, que aí pode entrar também louvor, outros dons, né? Como que acontece? Nós vemos na Bíblia que alguns homens, inclusive Estevão, que é um personagem icônico assim, na Bíblia, eles tinham a responsabilidade de cuidar financeiramente da igreja, que eram homens idôneos que serviam bem a comunidade ou a igreja e eram separados, que eles tinham dons específicos. Então, também existe o dom de auxílio administrativo, são pessoas que têm habilidade administrativa, organizacional, dadas pelo Espírito Santo, e os dons de prestação de socorro. Sabe quando você não pode ver alguém precisando de ajuda e você quer socorrer?
É esse o seu dom. Você adora o negócio de serviço social, de ajudar, de ser chamado, de dar comida, enfim. Esse aí é o dom de socorro, é o dom de ajudar quem precisa. Na verdade, é um dom, todos nós servimos e amamos o nosso próximo e auxiliamos, mas o dom, ele grita, ele é maior. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente quer aqui. Por exemplo, eu não posso querer que o Carlinhos seja como eu, nem que a Elaine não seja como eu. Somos pessoas diferentes e nos complementamos. Se eu quiser que todo mundo seja igual e flua do mesmo dom, a gente deixa de ser igreja. Porque o bonito da igreja, o bonito do corpo de Cristo é que todos nós, com diferentes dons, estamos fluindo pelo mesmo Espírito. Olha que poderoso. E às vezes você tem... Isso acontece muito, né? A gente olha uma situação e fala assim, não é possível, ninguém está vendo isso, só eu que estou vendo isso. Aí você fala, sabe por quê? Porque o seu dom está gritando. E aí você acha aquilo que te incomoda. Deus te chamou para consertar. O que te incomoda não é para você dar para o outro consertar, é para você consertar. Então se responsabilize por aquilo que Deus tem falado com você através desse incômodo interno. Não resista ao dom, né? Não resista ao chamado, né? Porque se você tem dom, você tem um chamado, Deus conta com você. Para que serve os dons? Para estabelecer o reino dele. Só na igreja também, mas principalmente fora dela. Né, Carlinhos? Às vezes o dom serve só para a igreja? Não, para todos. Os discípulos, eles não praticavam o dom só na igreja. Às vezes você pode conhecer uma pessoa e Deus te dá uma palavra de conhecimento, que é dar aula passado sobre essa pessoa. Você conheceu uma pessoa que contou uma enfermidade e você tem o dom de curar. Você vai orar por aquela pessoa e o reino de Deus vai vir sobre a vida dela. Você via como Jesus falava? Você é salvo e você está curado. Como a obra do reino é completa. Que através, às vezes, de você ser usar aquilo que Deus te deu, uma pessoa vai ser alcançada. E eu acho também assim, como que é importante a gente se posicionar, não resistir ao chamado. É muito melhor que uma pessoa lá de fora, uma pessoa que ainda não é seu irmão, seja curada, seja alcançada pelo dom de alguém que já é remido, de alguém que está naquele ambiente de amor, do que outras pessoas que exercem o dom, mas é o dom que ainda não foi remido, como a gente já falou. Que às vezes a gente usa o dom, mas a gente não deixou que Jesus remisse o nosso dom, que ele passasse pela graça, que a gente usasse com amor. E a gente vai entrar agora num assunto também, que são os dons ministeriais, né? A Elaine vai ler um pouquinho pra gente, Efésios capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais. Se você quiser anotar, anota aí. Diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Bom, aí a gente já entrou, a gente sai dos dons e entra nos dons ministeriais. A gente estava aqui, fiz uma pergunta para eles antes de começar. Quais os dons que vocês acham que vocês se destacam? Aí eu perguntei, eles responderam. Fala, Carlinhos. Evangelista. Dom de mestre. E a pastora, o que você acha? Da princesa. Vou perguntar para eles, o que vocês acham? Profeta. Vamos lá, vamos esclarecer uma questão aqui. Pastora, mas por que é profeta? Porque a senhora tem palavra de profecia? Porque a senhora tem profecia, então a senhora é profeta? Então significa se eu tenho profecia, eu sou profeta? Não, tem o chamado do profeta e tem o dom de profecia. Essa é a diferença. Tem o ministério do profeta, que a gente leu agora, e tem o chamar. Então, é um nível diferente. Eu posso profetizar e não ser profeta, ok? E eu posso ser o profeta, geralmente acompanhado do dom de profecia, com muita evidência, ok? Mas não é só isso. E aí ela estava em dúvida, ela falou assim, mas... Aí eu perguntei para ela, mas eu não estou falando do seu dom, estou falando do seu chamado ministerial. E ela falou, mestre, ela provavelmente gosta de ensinar, Carlinhos é aquele que olha para o perdido, né? Fica apaixonada, a palavra é essa. E aí, e o que é mais interessante como o Espírito Santo faz, tem 3 pessoas aqui, fora a gente que está gravando, que
tem dons completamente diferentes. Então vamos lá? Pega a sua mão aí, vamos fazer igual com as crianças. Pega de vocês também, olha para a mão aí. 5 dons ministeriais. Apóstolo, sempre ensino isso, vocês já devem saber. Apóstolo, profeta. Por que o profeta é o dedinho indicador? Faz assim. Porque ele aponta. Então, qual é a base do ministério profético? É aquilo que a gente leu: edifica, exorta e consola. Então, é aquele que fala. Ele geralmente não tem aliança, ele fala diretamente por revelação, aquilo que Deus fala, que Deus deseja da igreja. O dedinho do meio, bota aí o dedinho do meio, é aquele que mais se destaca. Pensa comigo, qual é dos nomes ministeriais que mais se destaca? Geralmente quando prega, vem uma multidão na frente, a pessoa prega aquela palavra básica sobre a graça, do amor de Jesus, e vem todo mundo na frente. Qual é? O evangelista. O evangelista, irmão, ele prega e arrebata uma multidão. Carismático. Ele é super. E aí a gente entende que os evangelistas são acompanhados geralmente pelos dons de curar. Você vê aquelas pessoas de dons de poder? São acompanhadas pelos evangelistas. Você viu aquela pessoa que ora pelos enfermos e elas são curadas? Vem um monte de gente aceita Jesus? O evangelista. Esse dedinho aqui, que geralmente é o dedo da aliança, qual é? É o pastor que tem uma aliança com Deus, que cuida das ovelhas, é aquela pessoa amorosa. Porque tem gente que acha que no Brasil todo mundo tem título de pastor, mas isso não significa que todo mundo tem o dom ministerial de pastor. E aí, ela tem o dedinho da aliança que cuida da ovelha, aquela pessoa amorosa, te cuida, te pastoreia, te coloca pra cima, enfim, pastor. E o pequenininho, que não, por ser menor, não é inferior, mas pelo contrário, é a base, que é o dedinho que, se você não tiver, você sente muita falta, que é o mestre. Toda a igreja precisa de pessoas que tenham dom de mestre para ensinar as outras, compartilhar a respeito da palavra. Amém? Então são 5 dons ministeriais. E o apóstolo, pastor, o apóstolo, ele tem que tocar em todos eles. Ou seja, ele tem que fluir em todos os dons. Então não é um dom ministerial que a gente vê com muita frequência, porque tem que fluir completamente em todos eles e é mais difícil. Então, 5 dons vão lá: apóstolo, profeta, evangelista, mestre, não, pastor e mestre. E o apóstolo, acredita que cessou, não tem mais chamado para esse dom, que era só no tempo dos apóstolos, dos discípulos, ou não, ainda assim tem esse dom ativo, esse dom para servir ainda a igreja? Olha, a própria palavra apostólico é no sentido de avançar, né, o reino. Algumas pessoas acreditam que foi um dom que cessou, outros acreditam que ainda é um dom que é disponível. Pensando, né, como um apóstolo tem que fluir completamente em todos os dons, não é um dom muito frequente, é um dom realmente que a gente vê com clareza, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, que tinha implantação de igreja, fluía na cura, fluía no profético, todos os dons evangelistas, fluía em todos. Então, alguns acreditam que cessou, outros acreditam que ainda está fluindo. Enfim, mas também não é um dom que a gente vê toda hora, com variedade, muita quantidade, né? A respeito dos dons ministeriais, vamos falar um pouquinho deles, como eles se enquadram na nossa vida diária. Às vezes a gente pensa que os dons ministeriais precisam acontecer somente na igreja. Você provavelmente tem a evidência de cada um deles. Se você é uma pessoa que gosta de ensinar, tem aquela vontade de repartir conhecimento, ou se você é uma pessoa que gosta de falar de Jesus, gosta de ganhar almas para o reino de Deus, se você é uma pessoa que é movida por revelação, no sentido assim, conhece o coração de Deus, deseja que as pessoas estejam vivendo de acordo com o propósito de Deus, você é um profeta. Se você é um pastor, que é uma pessoa que gosta de cuidar, que é paciente, resiliente, amoroso, que sabe lidar com solucionador de problemas, né? O pastor, por característica, ele é um solucionador de problemas, ama pessoas. Isso está enquadrado só na igreja? Não, porque você é uma pessoa que é um implantador do reino de Deus, você é um cidadão do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Então, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, na sua família que não é
cristã, Deus tem te mostrado alguma coisa, né? Deus tem falado com você, e o desejo de Deus é que você flua naquilo que Ele tem falado com você, que você não espere no sentido assim, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de um cargo. Isso é muito legal, né? Que às vezes a gente acha que a gente precisa de uma nomenclatura na frente do nosso nome, ou de um diploma, ou de alguma coisa para a gente começar a viver aquilo, ou um líder, enfim, não. Você precisa só ouvir a Deus. Então eu vou me autodenominar. Não é isso. Você vai fluir no seu dom ministerial, independente de exigir título ou alguma coisa desse tipo. Porque, na verdade, quando a gente quer, o desejo do nosso coração são títulos, então a gente não está focado no serviço da igreja, no serviço das pessoas, a gente está focado na nossa autopromoção e não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, se você, por exemplo, é um médico, se você é um pedreiro, ou se você é um professor, primeiro você é um embaixador do reino de Deus e você tem uma função ministerial. Então, às vezes você está lá no seu trabalho e você está pastoreando pessoas, você está cuidando delas, não é? E às vezes você está servindo. E às vezes a gente vive e nem percebe, às vezes, né? Você no seu trabalho, às vezes você está falando de Jesus, né? Isso com seus amigos. É uma forma natural. Você vive o teu chamado, o teu propósito de uma forma natural. Natural, não é uma coisa forçada e você não precisa ser o líder de célula, Carlinhos, ou a professora Laslane, para que isso seja ativado na sua vida. Não, você precisa simplesmente crer. Amém? Então, a nossa aula de hoje nós falamos sobre os dons de poder, sobre os dons de auxílio e sobre os dons ministeriais. Existe uma diferença aí grande. Os dons do Espírito, eles auxiliam aos dons ministeriais, entende? Então, se eu sou evangelista, eu provavelmente venho acompanhado de dons de poder. Se você é um mestre, você tem dons de discernimento, né? Você sabe ensinar, passar aquilo com muita clareza. Pastor, mas eu gosto. Irmão, gostar é uma coisa. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto, mas eu gosto. O seu chamado, o seu dom ministerial não tem nada a ver com aquilo que você gosta. Também, porque você acaba gostando. Mas tem que haver com aquilo que o seu coração queima, arde. Que às vezes você olha para a situação e você deseja ver aquilo transformar-se no propósito, né? Tem a ver com o propósito. Aí eu posso, os dons do Espírito, a gente insiste que nós precisamos buscar, né? E os dons ministeriais, nós devemos buscar da mesma forma que nós buscamos o dom do Espírito? Na verdade, eu acho que você precisa buscar no sentido de aprimorar. Por isso que a Bíblia fala que os dons eles servem para aperfeiçoar no ministério, né? Então, a igreja, nós, o corpo de Cristo, precisamos de todos os dons. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouco a gente falou sobre os dons de poder, que são 3, vamos lá, recapitulando. Fé, cura, milagres. Fé, cura, milagres, os dons de auxílio, de uma pessoa que administra e socorre, ajuda, são os dons de auxílio. E a gente falou sobre os dons ministeriais, que são 5 que nós já falamos, e eles vêm carregados também pelos dons do Espírito. Então, tudo que o Espírito Santo faz é completo e é perfeito. Então, eu quero te incentivar a ter responsabilidade por aquilo que Deus te deu. Nessa hora, você não precisa de condições adequadas nem de condições perfeitas. Você só precisa de fé para usar aquilo que Deus tem te dado. Amém? Que você possa fluir, que você possa viver, que você possa hoje, né, se perceber, se analisar ali pela ajuda do Espírito Santo, se descobrir através dos dons. Talvez você, no que já conversamos, no que já falamos aqui, você vai perceber que existe um start de Deus, um início do novo tempo de Deus na sua vida a respeito dos dons, e que você nasceu para funcionar plenamente na vida da igreja. Você faz parte disso, você faz parte do corpo de Cristo e Deus conta com você. Não é para você ficar só assistindo, mas para você colocar em prática, tá bom? Assiste a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre, a gente vai ler algumas perguntas aqui, vai finalizar, vai tirar algumas dúvidas, e eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero deixar um incentivo para você também nessa última aula, e quero fazer uma oração verdadeiramente para ativar os dons do Espírito na sua vida. Então não perde a próxima aula.
aquela aula fechar com chave de ouro. Então fica ligadinho aí, manda para todo mundo, fala, a pastora vai orar para que os dons do Espírito sejam ativados na nossa vida. Receba aí, descubra seu dom ministerial e receba, já ativa aí os dons do Espírito. Até semana que vem, fica na paz. Tchau!